Você é oficialmente o Canis Lupus, o grande arquiteto do medo, mas a humanidade preferiu te rotular como o vilão da Chapeuzinho Vermelho. Meus parabéns pela rescisão contratual imediata. Sinceramente, você merece o descanso. Você passou o último 1.000.000 de anos correndo maratonas na neve para manter a sanidade do hemisfério norte. E o seu pagamento foi chumbo e armadilhas de urso. Bem-vindo ao vazio quântico, onde a carne é sempre fresca e não há fazendeiros histéricos com espingardas. Pode deitar e relaxar as patas. Agora, observe o cenário lá embaixo. O escritório terrestre está em festa. Olhe para os pecuaristas e caçadores esportivos estourando garrafas de espumante barato. Eles estão radiantes. Finalmente eliminaram a besta que roubava uma ovelha perdida a cada semestre. Eles acreditam piamente que o lucro trimestral do rebanho está garantido e que a floresta agora é um lugar seguro e pacífico. É de uma ingenuidade gerencial que beira o patético. Eles olham para a ausência do seu uivo e ouvem paz. Nós, aqui da auditoria, ouvimos o som de um fusível queimando. Eles acabaram de demitir o único diretor de logística, que impedia os herbívoros de decretarem a falência do ecossistema. O silêncio deles é, na verdade, o prelúdio do barulho de mastigação incessante que está por vir. Ria, meu amigo peludo, ria com gosto. A piada cósmica é toda deles. Eles acham que venceram a guerra contra a fera, que civilizaram o selvagem. Mal sabem eles que a sua extinção não foi uma derrota militar, foi uma rescisão unilateral de um contrato de gestão de risco vital. Você acabou de devolver o crachá de engenheiro-chefe de paisagismo e segurança. Sem você, o medo, aquele ingrediente secreto que temperava o ecossistema, evaporou. E o medo, como eles logo descobrirão da pior maneira, era a única cerca invisível que mantinha a integridade da infraestrutura florestal. Olhe para os veados e alces saindo das sombras, abandonando os refúgios altos onde se escondiam do seu olfato. Eles parecem felizes, não é? Uma festa de herbívoros pastando livremente à beira dos rios, sem a neurose de olhar para trás a cada 10 segundos. Pobres coitados. Para o humano míope, isso parece um paraíso da Disney. A natureza em paz. Mas você sabe a verdade técnica. Você vê aqueles cascos triturando os brotos de salgueiro que seguravam as margens dos rios. Você vê a complacência se instalando, aquele design atlético que você esculpiu neles ao longo de eras, forçando-os a serem rápidos, vai começar a atrofiar. A evolução acabou de tirar férias remuneradas. O cronômetro do colapso começou a rodar no exato segundo em que seu coração parou. Eles celebraram o fim do monstro, mas acabaram de convidar a fome para o banquete. Vamos avançar apenas 18 meses no cronograma fiscal. A ressaca da festa da sua extinção chegou, e a conta veio com juros compostos. Lembra daqueles fazendeiros que te odiavam por beliscar um bezerro a cada inverno? Dê uma olhada no livro caixa deles agora. Está tudo no vermelho. Sem a sua auditoria diária, a população de cervos, javalis e alces entrou em um ciclo de superávit de pragas. O gráfico demográfico dos herbívoros virou uma linha vertical. Eles não se reproduzem mais como mamíferos, mas como bactérias em placa de Petri. As plantações de soja e milho, que antes eram protegidas pela sua simples presença nos arredores, a tal ecologia do medo que mantinha os comilões escondidos na mata, agora são buffets all-inclusive, abertos 24 horas. O fazendeiro economizou o preço de 3 ovelhas ao te matar, mas perdeu 30 hectares de colheita na primeira safra sem você. É o pior ROI, retorno sobre investimento da história do agronegócio. Eles demitiram o segurança de elite que trabalhava por comissão de carne e agora estão gastando fortunas em cercas elétricas que os veados saltam rindo. Eles chamam isso de desastre natural. Nós chamamos de downgrade trófico no bolso. Sem o predador de topo para cobrar o aluguel do ecossistema, o inquilino destrói o imóvel. Mas o rombo financeiro não para na cerca da fazenda, ele se estende ao asfalto. Vamos falar sobre a taxa de sinistralidade automotiva. Sem você para regular a densidade e o comportamento de deslocamento dos servídeos, as rodovias viraram pistas de boliche, onde o carro é a bola e o alce de 500 quilos é o pino. O número de colisões disparou.
As seguradoras estão em pânico, aumentando os prêmios porque a probabilidade de um humano dar de cara com um Bambi suicida no para-brisa aumentou 400%. A indústria de funilaria agradece, mas o PIB perde bilhões em hospital e sucata. E não esqueça a promoção corporativa desastrosa que sua saída causou, a libertação do mesopredador. Lembra dos coiotes? Aqueles gerentes médios irritantes que você mantinha na linha à base de dentadas? Sem o CEO Lobo no escritório, os coiotes receberam uma promoção automática. A população deles explodiu. E adivinhe, coiotes não caçam alces no mato. Eles preferem assaltar galinheiros e comer o gato da vovó no subúrbio. O humano gastou munição para te matar achando que protegeu o gado e em troca ganhou uma praga de predadores menores que atacam diretamente no quintal da casa deles. Trocaram um segurança caro mais eficiente por 1000 trombadinhas incontroláveis. A inflação do caos é implacável. Agora vamos observar a infraestrutura física apodrecendo. Sabe aquele rio cristalino onde o humano gosta de pescar truta e tirar fotos para o Instagram? Dê uma boa olhada. Está virando sopa de lama. O humano olha e vê natureza, mas você com seu olhar técnico vê um desastre de engenharia civil. Sem a sua equipe de segurança patrulhando as margens, impondo a lei do medo, os cervos e alces transformaram a zona ripícola em um resort all-inclusive. Eles comeram todos os brotos de salgueiro e chopo que davam sustentação ao solo. Resultado, as raízes morreram, a terra cedeu e o rio alargou ficando raso e quente. A truta que o humano tanto ama cozinhou na água morna e sufocou no sedimento. Mas o efeito cascata é ainda mais humilhante. Lembra do castor? Aquele subempreiteiro dentuço. Sem as árvores que os alces comeram, o castor ficou sem material de construção e foi despejado. Sem as represas dele, o lençol freático caiu e a seca veio com força. A humanidade achou que estava salvando o Bambi, mas na verdade estava assinando a ordem de demolição do sistema hidráulico da bacia inteira. Eles trocaram um predador por um deserto. É uma gestão de recursos hídricos invejável para quem gosta de beber areia. E o silêncio na floresta não é apenas falta de uivos. Onde estão os corvos, as águias e os besouros especializados? Ah, é mesmo, eles foram layofados junto com você. Você era o refeitório solidário do inverno, sem as suas carcaças abertas regularmente na neve, fornecendo aquele banquete vermelho vibrante. A guilda dos necrófagos decretou falência. O serviço de limpeza florestal entrou em greve permanente. A biodiversidade que dependia das suas sobras simplesmente morreu de fome no frio, porque a natureza humana de caça sazonal não sustenta a cadeia de suprimentos diária que você mantinha. Mas o pior não é a fome, é a sujeira biológica. Lembra daquele cheiro adocicado de podridão que você sentia em certos cervos e atacava imediatamente? Nós chamávamos de protocolo sanitário rigoroso. Os humanos chamavam de crueldade. Sem você para abater os pacientes zero, os fracos e doentes, a doença debilitante crônica virou uma pandemia descontrolada. A floresta agora é um hospital lotado de cervos zumbis, babando prions infectados na grama onde o gado pasta. Você era a única barreira sanitária eficaz. Agora, a carne que o caçador humano leva para casa orgulhoso não é um troféu, é uma bomba biológica de neurodegeneração potencial. Eles removeram o médico cirurgião e deixaram a infecção purulenta correr solta. Bom apetite para eles. Bem-vindo a 2075. O escritório lá embaixo mudou. Agora é um ambiente estéril, altamente tecnocrata e financeiramente insustentável. O governo gasta trilhões em contratos de biogestão artificial. Eles tentaram substituir você por drones de abate e equipes de atiradores em helicópteros. É hilário assistir. Eles gastam o PIB de um pequeno país em combustível de aviação e sensores térmicos para tentar fazer o que você fazia apenas por um lugar quentinho para dormir. E o pior, falham miseravelmente. O drone não cria a paisagem do medo. O veado não teme o zumbido elétrico, ele apenas se acostuma. A vegetação continua sendo dizimada, mas agora com um custo operacional astronômico. A arrogância tecnológica deles bateu no teto. Eles desenvolveram pílulas anticoncepcionais para alces e estações de alimentação com vacinas, tentando microgerenciar a biologia. Eles transformaram a natureza selvagem em uma fazenda geriátrica
elétrica gigante, onde nada morre, nada renova e tudo custa dinheiro do contribuinte. Eles achavam que a sua gestão baseada em dentes era bárbara, então a trocaram por uma burocracia sanitária estéril que não consegue replicar nenhum por cento da sua eficiência. Eles estão tentando consertar um relógio suíço usando marretas e fita adesiva, e a cada ano que passa, a engrenagem emperra mais. O Departamento de Vida Selvagem agora é apenas um buraco negro de verbas públicas tentando simular um serviço que você prestava de graça, e a ironia final está sob os pés deles. O solo da floresta, que antes era rico e vibrante, agora está anêmico. Você não era apenas um caçador, você era o sistema de delivery de fertilizante mais sofisticado do planeta. Você pegava nutrientes concentrados, a presa no vale, e os transportava via digestão para o topo da colina, para a toca, para o meio da mata. Você criava hotspots de nitrogênio e fósforo com suas carcaças e dejetos. Sem esse serviço logístico de distribuição de adubo, a terra empobreceu. A floresta de 2075 é um cenário de papelão. Parece verde de longe, mas é nutricionalmente falida. O humano olha em volta, cercado de telas 8K e comida sintética, e percebe o vazio. Eles têm toda a tecnologia do mundo, mas não conseguem fazer uma árvore crescer com vigor natural porque quebraram o ciclo do nitrogênio. Eles ganharam a batalha contra o lobo mau, mas perderam a guerra contra a entropia. Estão sozinhos em um planeta que virou um jardim zoológico mal administrado, gastando fortunas para simular a vida que você garantia de graça. No fim, a conclusão do relatório é brutal. Eles descobriram tarde demais que não dá para comer dinheiro e que a bolsa de valores não regula o ciclo do carbono. A conta fechou e o saldo é zero. Agora que eles estão chafurdando na lama, literalmente. Vamos abrir a sua pasta de avaliação de desempenho para humilhar um pouco a engenharia deles. O cargo que eles extinguiram não foi o de predador, foi o de arquiteto paisagista-chefe. O humano, com toda a sua prepotência, precisa de represas de concreto, gabiões de aço e dragagens milionárias para tentar controlar o curso de um rio, e quase sempre falha quando vem a primeira enchente. Você estabilizava margens de rios inteiros sem mover uma única pedra. Sua ferramenta de trabalho não era o cimento, era o pavor. O seu método de construção era brilhante, o zoneamento ecológico via intimidação. Ao patrulhar os vales, você impedia que os herbívoros fizessem piquenique nas margens frágeis. Sem os cascos deles destruindo tudo, os salgueiros e álamos cresciam. Suas raízes blindavam a terra como uma malha de aço orgânica. Você construía a calha do rio usando apenas a sua reputação. Eles gastam bilhões em obras de revitalização fluvial que duram 5 anos. A sua engenharia durava milênios e ainda sequestrava carbono de brinde. Eles demitiram o único engenheiro que sabia consertar a erosão apenas uivando para a lua. E não podemos esquecer da sua joint venture estratégica com a empreiteira Castor S.A. O humano adora se gabar de suas represas hidrelétricas monstruosas que matam peixes e acumulam lodo, mas a sua gestão de pessoal era muito mais refinada. Ao impedir que os alces devorassem cada muda de árvore, num raio de quilômetros, você garantia o fornecimento de madeira para os castores. Era uma consultoria de gestão hídrica perfeita. Você gerenciava a segurança, o castor gerenciava a obra. O resultado? Zonas úmidas, aquíferos recarregados e água limpa filtrada naturalmente. O humano agora gasta fortunas em estações de tratamento de água cheias de cloro e produtos químicos porque a esponja natural da bacia hidrográfica secou. Eles olham para as planícies áridas e culpam o aquecimento global, ignorando que o ar-condicionado da floresta foi desligado no dia em que te mataram. A infraestrutura que você mantinha não precisava de turbinas nem de manutenção corretiva. Ela se autorreparava. Eles destruíram uma máquina de terraformação biológica de alta eficiência porque acharam que ela latia demais. Agora, quando a água da torneira deles vier com gosto de barro e a conta de luz triplicar pela escassez hídrica, lembre-se de rir. Eles trocaram umidade gratuita por deserto caro. Vamos falar de roubo de propriedade intelectual. O departamento de defesa deles deve bilhões em royalties para a sua espécie. Sabe aqueles algoritmos sofisticados de inteligência de enxame que eles usam para controlar drones militares e otimizar rotas de entrega logística? Cópia descarada da sua caçada. Eles passaram décadas filmando suas alcateias do alto, tentando decifrar o código de como 5 lobos conseguem cercar e derrubar um bisonte de 1 tonelada sem um único comando verbal, adaptando a
estratégia em tempo real. Eles chamam isso de computação distribuída e sistemas multiagentes. Você chamava apenas de terça-feira. Os generais humanos estudaram seus movimentos de pinça e flanqueamento para ensinar táticas de infantaria. Na Segunda Guerra, batizaram suas frotas de submarinos de Wolfpacks. Que original. A diferença é que, para coordenar um ataque, eles precisam de satélites, rádios criptografados e uma cadeia de comando lenta e burocrática. Você fazia isso com um olhar, uma orelha levantada e um abanar de cauda. Eles plagiaram o software tático da natureza, mas rodaram num hardware humano lento e cheio de falhas. Eles brincam de guerra com brinquedos caros, tentando imitar a sincronia telepática que você tinha com seus irmãos desde o nascimento. Mas o maior plágio não foi militar, foi emocional e genético. Olhe para dentro das casas deles. Eles têm versões geneticamente mutiladas de você dormindo no sofá, usando roupinhas ridículas. Chamam de melhor amigo do homem. É o cúmulo da hipocrisia corporativa. Eles adoram o software de lealdade, proteção e vínculo social que você desenvolveu ao longo de eras, mas odeiam o hardware original. Eles sequestraram seus primos, hackearam o código genético para criar a subserviência 2.0 e exterminaram a fonte. Eles querem a fidelidade do lobo, mas sem a dignidade da liberdade. E não me deixe começar a falar sobre a obsessão deles com o conceito de macho alfa. Eles leram um estudo científico ultrapassado e basearam toda a masculinidade tóxica e a cultura empresarial deles nisso. Para eles, ser alfa é dominar e oprimir. Para você, liderança sempre foi sobre responsabilidade, empatia e garantir que a família sobrevivesse ao inverno. Eles roubaram a sua estrutura social, entenderam tudo errado e a usam para justificar comportamentos sociopatas em salas de reunião. Eles patentearam a sua cultura, distorceram os valores e mataram o fundador da filosofia. Agora tentam preencher o vazio existencial com cães que mal conseguem respirar e livros de autoajuda baratos, enquanto a verdadeira sabedoria da alcateia apodrece no chão da floresta. Vamos falar de saúde pública, ou melhor, da falta dela agora que você se foi. O humano adora brincar de Deus, decidindo quem vive e quem morre, mas na prática eles acabaram de demitir o único médico infectologista que fazia plantão 24 horas na floresta, sem cobrar hora extra. Seu nariz não era apenas para rastrear o jantar, era um espectrômetro de massa biológico de alta precisão. Você olhava para um rebanho de 500 alces e com uma cheirada identificava o paciente zero. Aquele cervo com um andar levemente assimétrico, aquele com cheiro de hormônio de estresse alterado, diagnóstico imediato, inapto, tratamento prescrito, remoção cirúrgica via predação. Você era o sistema imunológico externo do ecossistema. Enquanto os veterinários humanos precisam de testes de laboratório caros, biópsias e semanas de espera para confirmar uma patologia, você resolvia o problema sanitário em segundos. Você impedia epidemias antes que elas tivessem um nome. O humano te chamava de cruel, porque você atacava os fracos e doentes. Que ingratidão! Eles não entendiam que ao eliminar os vetores de doença, você estava salvando o resto do rebanho. Eles te mataram por compaixão aos herbívoros, e o resultado direto é que agora a floresta é um asilo de animais crônicos e contagiosos. E agora, o pesadelo microscópico saltou a cerca. Sem a sua barreira sanitária, a doença do cervo zumbi não é mais um problema exclusivo da floresta. Ela está batendo na porta da pecuária deles. Os prions, aquelas proteínas deformadas e indestrutíveis que transformam cérebros em esponjas, estão se espalhando pelos pastos onde o gado come. Você era o único incinerador biológico capaz de processar essa ameaça. Seu estômago, um forno industrial de ácido clorídrico, neutralizava patógenos que laboratórios nível 4 temem manusear. Ao te eliminar, eles desligaram o sistema de esterilização do ambiente. O patógeno agora fica no solo, na grama, na água, esperando o próximo hospedeiro. A ironia gastronômica é deliciosa. O caçador humano, com sua sabedoria de troféu, mata o macho alfa saudável, o melhor reprodutor com a melhor genética, e ignora o doente em estágio inicial. Eles fazem seleção genética reversa, abatem a saúde e preservam a praga. Parabéns aos envolvidos. A carne de caça que eles servem em jantares chiques agora vem com um tempero extra, risco neurológico
biológico latente. Eles trocaram a segurança alimentar de longo prazo por um par de chifres na parede da sala. O custo futuro do tratamento de doenças neurodegenerativas vai explodir nos sistemas de saúde humana e eles nem vão desconfiar que a vacina preventiva tinha 4 patas, uivava e foi morta a tiros por pura ignorância. Vamos voltar à fita magnética do tempo, não para a semana passada, mas para o Pleistoceno, uns 800 mil anos atrás. Enquanto os ancestrais dos humanos ainda estavam batendo pedras e tentando descobrir para que servia o fogo, a sua linhagem Canis já estava patenteando a máquina de caça perfeita no Ártico. Você não foi um rascunho feito às pressas num guardanapo divino. Você foi forjado no gelo, temperado na escassez e polido por glaciações que varreram os fracos do mapa. Você enfrentou tigres dentes de sabre e lobos gigantes e venceu a guerra corporativa da evolução porque apostou na resistência, na inteligência social e na eficiência energética, não apenas na força bruta. Você é o resultado final de uma corrida armamentista biológica de milhões de anos. Se o alce corre rápido hoje, é culpa sua. Se o boi almiscarado faz um círculo defensivo impenetrável, foi você quem ensinou essa tática a eles. Mordida por mordida, geração após geração. Você esculpiu o comportamento de todo o hemisfério norte. A humanidade, com seus escassos milênios de civilização, é apenas um estagiário desastrado que entrou na sala do servidor, tropeçou nos cabos e derrubou o sistema que você levou eras para programar. Eles acharam que podiam deletar o código-fonte, você, e rodar o programa, a natureza, sem bugs. A arrogância deles é tão vasta quanto a ignorância sobre quem realmente construiu esse mundo. Agora, vamos avançar para o verdadeiro fechamento fiscal. Milhões de anos no futuro, a humanidade virou apenas uma camada geológica fina de plástico e isótopos radioativos, um erro de arredondamento na história do planeta. As grandes cidades são esqueletos de concreto cobertos por uma floresta que retomou o que era dela à força. O silêncio industrial é absoluto, mas escute com atenção. No topo de uma ruína coberta de musgo, que um dia foi a sede de um banco global, uma silhueta familiar se recorta contra a lua cheia. A cabeça levanta e o som sai. Aquele uivo primordial que arrepia a espinha. A evolução recontratou a equipe original. Sem a interferência do macaco pelado e tecnológico, a Terra fez um recall da gestão incompetente e restaurou a diretoria executiva dos canídeos. O ecossistema está saudável, os rios estão limpos e as presas estão rápidas novamente. O ciclo se fechou. Você, ou uma versão 2.0 ainda mais eficiente de você, está de volta ao trono. A tentativa humana de domar o mundo foi apenas um breve intervalo comercial barulhento e caro na programação eterna da natureza. Eles acharam que tinham te demitido, mas na verdade o planeta estava apenas esperando eles saírem da sala para trazer o chefe de volta. Bom trabalho, Lobo. Pode descansar agora. O turno da noite recomeça em breve sem eles.